Bom, vamos começar agora. Vamos começar agora mais uma aula de xadrez. Essa vai ser a nossa 14ª aula, nossa aula de número 14, onde nós vamos estar abordando o conceito de peça atacada e peça protegida. Tudo bem? Então aqui eu vou limpar, né? Vou limpar o tabuleiro. Eu tenho os dois reis nas suas respectivas posições. E agora vamos colocar aqui, por exemplo, um peão preto. E aqui um outro peão preto. Tudo bem? Então, vou colocar um cavalo preto aqui. E vou colocar um bispo preto aqui. E um peão preto aqui. Aqui eu vou colocar um cavalo branco. Um bispo branco. Aqui eu vou colocar uma torre branca. E aqui eu vou colocar a rainha branca. Tudo bem? E ainda vou colocar um outro cavalo branco. Certo? Então tá assim. Então vamos pegar essa configuração aqui do tabuleiro e vamos analisar essa configuração aqui no tabuleiro. Então vou abrir o Paint, tá? Vou capturar essa tela. Trazer para cá, vou tirar mais uma cópia dela. Tudo bem? Vamos então, olha só, o que nós temos aqui? Qual é a nossa situação no momento? Então, vou diminuir aqui um pouquinho. Vou ver aqui se eu consigo exibir. Vamos ampliar aqui um pouquinho, ampliar um pouco. Porcentagem 100%. Tá, peraí, eu quero fazer isso. Quero pegar essa tela aqui. Vou recortar essa tela. E vou abrir o Word. Tá bom? É só esperar um pouquinho, tá? Ah, tá, peraí. Entrei no programa. Vamos entrar aqui no... Tem problema aqui na instalação. Espera só um instantinho, eu vou abrir o Calc mesmo. Vou abrir o Writer. Vou abrir aqui o LibreOffice, tá? Meia hora depois, né? Fechar aqui. Cadê, meu Deus? Vou abrir o LibreOffice. Ah, tá, já tá aberto. Então eu vou abrir aqui o Writer. 1 hora, 2 horas, 3 horas, assim vai. Peraí, vamos. Abriu. E eu vou dar um Ctrl V aqui dentro. Tá aqui o meu tabuleiro. Eu vou diminuir só um pouquinho. Eu quero poder visualizar todo o meu tabuleiro na tela. Tá?
Então o que a gente acaba tendo? Vou pegar esse tabuleiro. Eu nem para ter feito isso. Peraí. Tá aqui, vai. Vamos levar ele assim mesmo. Tudo bem? Apareceu tudo. Tá. Muito bem. Então o que eu quero observar aqui? Eu quero observar o seguinte. Vamos ver, por exemplo, se a gente olhar, vamos ver a situação das peças pretas, tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter o seguinte. Vamos começar por esse peão. Esse peão aqui, ó, ele está sendo atacado pelo cavalo. Tudo bem? Esse peão ele pode ser capturado por esse cavalo, mas ele também pode ser capturado por esse bispo aqui, ó. Então, eu tenho duas peças brancas que podem capturar esse peão. E se nós observarmos, nenhuma peça preta está protegendo esse peão. Então, esse peão aqui ele tem duas peças brancas atacando ele e não tem nenhuma peça preta protegendo ele. Agora, vamos olhar essa situação aqui, ó. Eu tenho o cavalo branco atacando esse peão. Eu tenho a dama branca atacando esse peão, tá? Mas ele está protegido pelo cavalo preto e pelo bispo preto. Então aqui eu tenho duas peças brancas atacando esse peão e ao mesmo tempo eu tenho duas peças pretas protegendo esse peão. Tudo bem? Então, por exemplo, o peão que está na casa D4, o peão que está em D4, ó, o peão que está na casa D4, ele está atacado, ele está sendo atacado. E não tem nenhuma proteção, tudo bem? Então, esse peão ele não tem nenhuma proteção. Já o peão que está em G5, o peão que está em G5, ele é atacado por duas peças. Ele está, né, sendo atacado por duas peças. Mas, ao mesmo tempo, ele é protegido, né, por duas peças. Então, o que a gente pode observar aqui? Então, eu tenho aqui, ó, esse peão está sendo atacado por duas peças e não tem nenhuma peça protegendo ele. Esse peão aqui está sendo atacado por duas peças e, ao mesmo tempo, ele é protegido por duas peças. Então, tudo depende da situação. Por exemplo, o cavalo ele pode capturar o peão, certo? O cavalo pode capturar o peão. Aí, o cavalo captura o cavalo. Aí, a dama captura o cavalo. E aí, o bispo captura a dama, as pretas ficando em vantagem. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos transformar esse jogo aqui, vamos inicializar o tabuleiro. Vamos iniciar o jogo. Eu vou jogar com as brancas. Iniciar o jogo. Então, olha só. Ó. Cavalo captura peão. Bispo capturou cavalo. Dama captura bispo. E aí, cavalo capturou dama e as pretas ficaram com a vantagem.
Tudo bem? Então, olha só, o que a gente pode observar aqui? Então, eu tenho o cavalo podendo atacar o peão e a dama também. Ao mesmo tempo, ele é protegido pelo cavalo e protegido pelo bispo. Então, vamos de novo. Ó. Cavalo captura peão. Bispo captura cavalo. Dama captura bispo. Cavalo captura dama. Tudo bem? Então, o que essa jogada ela mostra? Ela mostra, por exemplo, que no momento em que as brancas capturam o peão e o bispo captura o cavalo, a vantagem já é das pretas. Por quê? Se a dama branca capturar o bispo, se a dama branca capturar o bispo preto, o que acaba acontecendo? Com certeza o cavalo preto vai capturar a dama e aí a vantagem fica sendo das pretas, ó. Dama branca captura bispo, cavalo captura dama. Tudo bem? Então vamos voltar à situação inicial, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa seguinte situação. Agora vamos ver essa situação aqui, ó. Cavalo captura peão ou bispo captura peão, só que não tem nenhuma peça preta que pode protegê-lo. Então as pretas, elas vão perder esse peão que está na casa D4 e elas não têm como defendê-lo. Então vamos voltar lá para o jogo, tá? Então olha lá, eu vou capturar o peão da casa D4. Eu vou capturar o peão da casa D4 com o cavalo que está em C2. E ainda assim, esse cavalo vai ficar protegido pelo bispo branco que está em G1. Então, o peão preto que está na casa D4 vai ser capturado pelo cavalo que está na casa C4. E ao mesmo tempo, o bispo que está na casa G1 vai proteger esse cavalo. Então, vamos fazer isso? Ó. E a rainha se moveu, o rei se moveu. Tudo bem? As pretas não conseguiram defender o peão delas. Mas eu vou voltar a jogada, tudo bem? Voltando lá para cá. E o que eu tenho aqui agora? Eu tenho o seguinte, tá? Eu tenho o seguinte. Agora, o que eu posso fazer? Vamos analisar aqui agora. A minha torre branca, a torre que está em B1, ela pode capturar o peão preto que está na casa B6. Só que se a torre branca fizer isso, o bispo preto que está na casa D8, ele vai capturar o bispo preto que está na casa D8, ele vai capturar a torre. Então as pretas elas acabam tendo uma vantagem. Por que elas acabam tendo uma vantagem? Elas acabam tendo uma vantagem porque as brancas vão perder uma torre, tá? As brancas ganham um peão e as pretas ganham uma torre. Então não existe vantagem nessa jogada. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui? Então vamos voltar lá para o jogo. Então olha só. Torre branca que está em B1 vai capturar o peão preto que está em B6. Só que esse peão preto que está em B6, ele está sendo protegido pelo bispo preto que está em D8. Então, se as brancas fizerem isso, elas acabam tendo a torre sendo capturada pelo bispo. Então, vamos ver o que acontece. Ó. E as brancas perderam uma peça importante, que é a torre. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a noção do que? De, primeiro, captura de peça. Segundo, peça protegida. E ganho. E o ganho que se pode obter numa troca de peças. Tá bom?
Então, vamos voltar para cá. Vou entrar de novo no modo de edição. Vou limpar tudo. Vou colocar, por exemplo, a torre preta aqui. Vou colocar cavalo branco aqui. Bispo branco aqui. Dama branca aqui. Dama branca não. Dama branca eu vou colocar... A dama branca eu vou colocar... Peraí, onde eu vou colocar a dama branca? Por enquanto eu não vou colocar a dama branca não. Eu vou colocar cavalo, bispo. Vou colocar torre. Torre branca aqui e dama branca aqui. Tudo bem? E aqui, protegendo a torre preta, eu vou colocar um bispo, certo? E vou colocar um cavalo, certo? Então, vamos ver como que vai ficar essa jogada. Eu vou inicializar o tabuleiro. Ai, não, limpar de novo. Puxa, que chato. Vamos lá de novo. Coloca a torre preta aqui, protegida pelo bispo preto aqui. Coloco um cavalo branco aqui. Coloco um bispo branco aqui. Dama branca aqui. Tá. Tá bom demais. Então, o que acaba acontecendo? Vou iniciar o jogo. Eu jogo com as brancas. Então, a jogada vai ser das brancas. Então, o que pode acontecer aqui? Vamos capturar essa tela. Vamos capturar essa tela. Vou dar um print nela. Vou dar... O que é isso, gente? Painel de controle. Tarará, tarará, tarará. Vou voltar aqui, peraí. Painel de controle de gráfico Intel. Não é para entrar nisso. Tá. Então, o que eu tenho aqui agora? Vamos voltar aqui na... Tá aqui, ó. Não, essa aqui é a minha tela anterior. Volta para cá. Vou capturar essa tela. Certo? Trago ela para cá. Vou diminuir. Vou recortar aqui, ó. Começar um novo. Vou trazer e vou diminuir um pouquinho. Muito bem. Então, olha só a situação que nós temos. Vamos imaginar que a jogada é das brancas. Então, sendo a jogada das brancas, o cavalo... O que eu vou ter aqui? O cavalo branco, ele pode... O cavalo branco, ele pode capturar a torre. Tudo bem? E o bispo branco também. E a dama, ela protege o bispo, mas a dama seria um segundo ataque a essa posição. Então, num primeiro momento, eu tenho cavalo branco e... Então, num primeiro momento, tá? Num primeiro momento, eu tenho... Então, a casa H6, a casa H6, ela é ocupada pela torre preta. Tudo bem? Então, a casa H6, ela é ocupada pela torre preta, tá? Só que o bispo preto, que está na casa F8, ele protege essa torre. Ele exerce uma proteção sobre essa torre. Então, vamos colocar aqui o bispo preto, que está em F8,
protege a torre preta. Tá bom? Só que o que está acontecendo aqui, ó? Essa torre, ela está sendo, essa posição, ela está sendo, num primeiro momento, o cavalo branco e o bispo branco atacam a torre preta. Então a gente pode dizer que a torre preta está sob ataque. E num segundo momento, a dama branca também ataca. Então o que eu tenho? Num primeiro momento, essa casa está sendo atacada pelo bispo e pelo cavalo. Aí eu tenho o bispo preto protegendo ela, tá? Mas eu ainda teria um segundo ataque da dama, caso fosse necessário. Tudo bem? Então vamos olhar. Então essa casa aqui, essa casa aqui, as pretas estão protegem a casa H6 de forma fraca. Por quê? Supondo que o cavalo branco capture a torre, o bispo preto captura o cavalo, mas logo em seguida o bispo branco captura o bispo. Ou seja, as brancas capturaram a torre e o bispo, enquanto que as pretas capturaram apenas o cavalo. Vamos ver como ficaria essa jogada? Vamos voltar lá. Tá, ó. O cavalo branco captura a torre. Ah, e ele não quis capturar a... Tá, tudo bem. Vamos deixar assim. Eu vou mexer aqui. Aí o bispo capturou o cavalo e agora eu capturo ele. Tudo bem? Vamos voltar a jogada, ó. As pretas, porque eu não estou jogando com as pretas, estou jogando com as brancas. Quem está jogando com as brancas é o computador. Então, de novo, eu vou lá, capturei o bispo, e aí eu venho e capturo o cavalo. Tudo bem, ó? Então, nós temos uma torre preta na casa H6. A torre preta está na casa H6. Eu tenho duas peças brancas atacando a torre preta que está em H6. O cavalo branco que está em G4 e o bispo branco que está em D2. As pretas, essa torre ela só está sendo protegida pelo bispo preto que está na casa F8. Então a vantagem é das brancas. Por quê? Porque se as brancas capturarem a torre, a única coisa que as pretas podem fazer é capturar o bispo ou o cavalo, mas logo em seguida o próprio bispo preto vai ser capturado. Então as brancas vão sair com uma vantagem nessa jogada. Ó. Então bispo branco captura a torre preta. E aí o nosso amigo aqui ele preferiu colocar o rei em xeque-mate. Tudo bem. Tá. Volta a jogada que ele não fez o que eu quis. Então vamos lá de novo. Bispo captura a torre. Vamos de novo, peraí, volta. Cavalo captura torre. Oh, bendito. E aí a dama captura o bispo. Tudo bem? Então tá aí. Beleza. Vamos continuar então. Então, nós estamos vendo o que aqui? Então nós temos as seguintes questões no jogo de xadrez, né? Vamos vir aqui. Essa é a nossa 14ª aula. Essa é a nossa 14ª aula de xadrez.
hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 15/6/2020. Então, o que é que nós temos? Então, a primeira situação. Vamos colocar aqui, primeira situação. Durante o jogo, as peças são atacadas por peças inimigas. Tudo bem? Aí o que acontece? Se a peça que está sendo atacada não é protegida por uma das suas, a perda, né? A perda da mesma ocorrerá. Tudo bem? Ou seja, não tem como você defender, não tem como você proteger. Tudo bem? Aí, o que a gente pode fazer? Qual seria a outra situação? A outra situação é quando a peça ela está sendo atacada, mas ela tem uma peça da mesma cor protegendo ela. Então, 3. Podemos ter também uma peça sendo atacada, mas ela é protegida por uma ou mais peças da sua cor. Quando uma peça é atacada, mas é protegida, o adversário, que no caso é o outro jogador, só vai insistir na captura se for vantajoso para ele, dando uma vantagem no tabuleiro. Dando uma vantagem no tabuleiro, 2 pontos. Numérica, posicional ou tática. Tá bom? Então, o que nós temos aqui nessa situação aqui, ó? Nessa situação, a torre preta não tem muito o que fazer.
Se a jogada é das brancas, ela com certeza vai ser capturada. Seja pelo cavalo ou seja pelo bispo. Ah, mas ela está sendo defendida pelo bispo preto. Tudo bem. Mas se eu capturar ela com o cavalo, as pretas vão ter a opção de capturar o meu cavalo, mas logo em seguida seria capturado pelo bispo. Ou, simplesmente, se elas não capturarem, o que vai acontecer é que as brancas ficaram com uma vantagem numérica no tabuleiro, porque elas retiraram uma torre preta. Aí, o cavalo branco, que vale 3, capturou uma peça que vale 5. Então, mesmo que eu perca o cavalo, eu saio com uma vantagem numérica. E também eu passo a ter uma vantagem posicional. Tá? O que é uma vantagem posicional? Eu posiciono o meu cavalo mais próximo do rei preto, possibilitando em próximos lances conseguir dar cheque, checkmate. Então vamos lá. Cavalo branco captura a torre preta. Aí o bispo não quis arriscar, ou seja, as pretas praticamente não fizeram nada, né? Então vamos lá, tá? E a próxima jogada vai ser quem aqui? Vamos ver. Ou seja, as brancas acabaram capturando as duas peças pretas, tanto a torre como o bispo preto. Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui e a gente continua numa próxima aula.